Aleluia. Tem crente nesse lugar? Que bom, estamos reunidos com crentes e com certeza onde está os crentes, coisas poderosas vão acontecer. Amém? Poderia se assentar, por gentileza. Você que vai nos assistir pelo YouTube, eu sou o pastor Ailson Silva, pastor auxiliar, pastor presidente, pastor Adilson Santos, a vice-presidente do ministério, a irmã Márcia Santos, tá certo? Nosso ministério fica aqui em Caruaru, fica aqui no bairro de Salgado, a Rua Barão de Caruaru, 141, tá ok? Você pode nos visitar quando reabrir, né? E com certeza vamos ter prazer de ter você aqui conosco, congregando e também aprendendo da parte do Pai. Essa noite é mais uma noite muito peculiar, muito própria, para que Deus possa nos ensinar, nos instruir. Afinal de contas, o povo perece porque lhe falta conhecimento, lhe falta entendimento, lhe falta revelação, direção, mas a exposição da palavra vai nos dar entendimento a cada dia para que possamos de fato revelar a glória do Senhor. E eu tenho certeza que vamos aprender mais da parte do Pai. Ela já abriu aqui com um versículo que para esse culto é um versículo o qual ficou como um texto áureo mesmo, para que a gente possa, como cabeçalho, ter em mente que a vontade do Senhor é que Ele possa cada dia edificar, fortalecer a nossa família. A nossa casa não está restrita e fechada a um patrimônio que você pode ter, que é lícito, que é justo, tá certo? Que você possa dignificar a sua família, que essa é a vontade do Senhor. Mas é preciso que a gente entenda, querido, que Deus precisa ser o centro, não é? Ele precisa ser a nossa bússola, Ele deve ser o nosso mapa, Ele deve ser, na verdade, a nossa pedra principal, para que de fato a gente possamos estar firmes e constantes em qualquer momento. E declarar, assim como o salmista Davi falou, não é? Ou como os salmistas declaram nos salmos, que não só é de Davi, mas de outros salmistas também, que diria, ou ele falava, né? De onde é que vem o nosso socorro? Nosso socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então nosso socorro está no Senhor, está na sua palavra. E um dia, entendendo a palavra dele, temos a possibilidade de obedecê-lo a cada dia e fazer a vontade dele, vai nos levar a cada dia a ser beneficiado também, porque essa é a vontade dele. Abra a tua Bíblia, sem mais demora, lá em Lucas capítulo 16 e o versículo 19. Essa noite, o Senhor colocou no meu coração, Ele está colocando um tema, e eu acredito que vai ser um tema muito peculiar para a minha família, para a tua família também, dando valor antes de perder. Nós precisamos dar valor antes de perder. E quando eu falo antes de perder, não é só no sentido de separação não, às vezes as pessoas estão juntas, mas estão separadas, porque perderam o ânimo, né? Perderam a alegria, perderam a motivação de um olhar para o outro, com um olhar de compreensão. Isso era no namoro dessa forma, olhar para o outro com admiração, olhar para o outro com respeito, olhar para o outro como que querendo motivar, estimular. E a gente não deve perder essas coisas, porque se isso é perdido no dia a dia, com certeza essas pessoas não vão estar bem. E a vontade de Deus é que a gente possa cada dia galgar a caminhada que Ele nos propôs, tendo em mente que a vida do justo é como a luz do sol, que vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito, até porque não existe relacionamento perfeito. O que existe é pessoas a cada dia procurando compreender a vontade do Senhor, se submetendo à vontade do Senhor, usando as ferramentas certas e vivendo uma vida abençoada. Amém? Porque o ser humano, ele não é perfeito. A gente sabe que isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Mas glória a Deus que a natureza do Senhor nos perdoou, veio morar dentro de nós, nós somos santos, perfeitos no Espírito, mas nós temos uma carne aqui, que ela geme, que habita o pecado, não é? E temos uma alma, uma mente que precisa a cada dia ser renovada. E o que a gente precisa mais, acima de tudo, é olhar para nós mesmos, a cada dia examinar a nós mesmos, consertar a nós mesmos, ou seja, deixar de fazer algumas coisas para que possamos viver o melhor de Deus. Porque, na verdade, a cada dia estamos entendendo que o melhor de Deus não está em a gente procurar no outro a perfeição. Encontrar no outro a satisfação de ser feliz. Eu sei que as pessoas falam assim, mas às vezes sem compreensão, não é? Para que você quer casar? Eu quero casar para ser feliz.
Ou seja, mostra que a pessoa é infeliz, não é? Mesmo que ela não entenda o que ela está refletindo, o que ela está dizendo, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Ou seja, ela vai procurar a felicidade na outra pessoa. Ela não casa porque é feliz, ela casa para ser feliz. E é por isso que muitas pessoas têm se frustrado. Porque vai buscar no outro aquilo que só Deus pode dar. Vai buscar no outro que só o Senhor é quem pode de fato preencher. Amém? Ou seja, nós vamos a cada dia entender que não casamos com a pessoa perfeita. Porque os únicos que casaram perfeito foi Adão e Eva. E mesmo assim, houve o que houve no começo de tudo. Mas glória a Deus, porque por causa da palavra, podemos suportar uns aos outros, é amor. Amém? Submetendo a cada dia a palavra, tanto o homem submetendo a Deus, e a mulher submetendo a seu esposo, ou seja, cedendo ao outro. Essa é a vontade do Senhor. Essa palavra submissão quer dizer isso. É você poder ceder. É você poder, na verdade, dar a vez o outro. Não é vergonhoso. Isso é justo, isso é aprazível. Isso é bom porque você vai ser suprido pelo Senhor. Amém? Então nós precisamos dar valor. Seja os filhos aos pais, os pais aos filhos, seja os cônjuges, a cada dia entender que a vontade de Deus é que a gente viva a cada dia em família e possamos viver feliz de verdade. Amém? Porque sabemos que a sociedade, ela constitui família. Mas nem toda família é feliz. Não é por causa do dinheiro. O dinheiro é importante e tem seu lugar. Amém? Mas é por causa que não tem a compreensão da vontade do Senhor. E vamos perceber nesse texto aqui, que esse homem, ele não deu valor. E ele perdeu o melhor de Deus para a vida dele. E Deus não quer que a gente perca o melhor dele. Porque eu sei, irmão, que tem coisas que é reparável. Tem coisas que a gente falha, que a gente erra, que a gente pode, sabe, ir lá e consertar, até pedir perdão, até reconciliar-se de novo. Mas tem coisas que às vezes não dependem só de um. E às vezes, infelizmente, porque o outro fechou o coração, porque o outro, na verdade, fechou a mente, ele não vai querer mais cura, não vai querer mais se reconciliar. E mesmo Deus sendo poderoso, Deus não pode convencer uma pessoa que já está convencida de que não quer mais. Então tem alguns casos que você, na verdade, pode até sair, não é? Pode sobreviver, pode até formar família de novo, mas a verdade é que você vai sair com cicatriz. O que vamos aprender aqui essa noite, dentro desse tema, dentro desse texto aqui, é de que Deus, na verdade, Ele não está olhando para nós para nos condenar. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. O apóstolo Paulo citando isso. E o Espírito Santo nos assiste não para nos colocar para baixo, não para pisar, para falar da nossa deficiência, não. Ele nos assiste nas nossas fraquezas para poder nos ajudar, amém? Para dizer, olha, você pode, na verdade, se levantar, bater a poeira, aprender com essa perca, com esse erro, e a sua perca, o seu erro, pode servir de ganho para um monte de gente. Talvez eu falar algumas coisas aqui, que quando você vai ouvir, você vai dizer assim, rapaz, o Senhor falou comigo. E você vai ficar tentando se condenar, pensando que é o Senhor, e não é o Senhor. Às vezes pode ser até a nossa alma mesmo, por negligência de algumas coisas que a gente deixou de fazer. E às vezes a gente fica se condenando, pensando que é o diabo, pensando que é Deus, e não é. Às vezes é nós mesmos. Porque, irmão, nós precisamos entender que a nossa mente, ou seja, nosso intelecto, a nossa alma, ela cobra muito de nós. Ou seja, se você é uma pessoa que ouve a palavra e não pratica ela, você vai ser uma pessoa frustrada. É isso que Tiago, capítulo 1, ele diz, versículo 23 e diante. Não seja ouvinte esquecido, mas seja praticante, executor da verdade. Porque senão você vai ser feito aquele homem que se contempla no espelho. E logo quando sai, se esquece como era. Ou seja, você se vê poderoso, filho de Deus, justiça de Deus. Mas diante das dificuldades, das batalhas da vida, você fica se esquiando, fica correndo dela. Sabe? E a vontade de Deus é que a gente entenda, querido, que Ele não quer nos condenar. Pelo contrário. Ele quer que a gente observe onde a gente parou e a gente diga, rapaz, eu vou continuar a carreira que o Senhor me propôs. A cada dia, levando a minha família nesse projeto. Construindo com a minha família. Como o Josué Gonçalves sempre fala, né? Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. E é uma verdade. Então, nós precisamos, a cada dia, incluir a nossa família em tudo aquilo que fazemos. Amém? Para que possamos, a cada dia, de fato, viver o melhor de Deus.
Olha o que diz, Lucas capítulo 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura, de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. Quanto a isso aqui, irmão, na verdade isso é justo, isso é digno. Amém? Ele só está focando aqui, porque ele era uma pessoa que vivia se entretendo. Ele vinha investindo tempo para banquetear, regalar-se, não é? Ou seja, para vaidade, porque muitos pensam que vaidade é se vestir bem, é a pessoa estar bem, e na verdade vaidade é você, na verdade, vamos dizer assim, extrapolar, é você colocar a sua confiança, é você na verdade ter aquilo como um Deus, como aquilo fosse a sua única esperança. Isso é vaidade, isso tudo vai passar, amém? Então ele destaca isso, não é condenando o dinheiro não, até porque Deus é rico, Ele é o dono do ouro e da prata, amém? Até porque a Bíblia diz também que os céus dos céus quem governa é o Senhor, mas a terra Ele deu a nós para governarmos. Então Deus nos deu a riqueza da terra. Basta a gente compreender a cada dia, vivemos o melhor Deus nessa terra, financeiramente também falando. Então Deus não tem problema com a área financeira. Posso dizer amém? Porque Deus não é pobre, Ele é rico. Aleluia. E fazemos parte do reino poderoso e rico. E Ele diz, e também um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado no seu portão, ou seja, no portão daquele rico, que ficava se banqueteando, e diz, e desejava comer, ou seja, Lázaro, das migalhas que caía da mesa do rico, até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Sabe, irmão, esse rico, ele conhecia a Lázaro, ele via a necessidade daquele homem. É tanto que mais embaixo você vai perceber. E a resposta de Abraão para ambos é de que todos dois eram judeus. Porque ele se refere a Abraão como pai. Abraão o refere como filho. Ou seja, ele deixou de ficar firme na promessa, nas promessas dos profetas, de Moisés, de todos aqueles que vinham edificando e apontando um Cristo, o Messias, e ele desprezou tudo isso por causa das suas riquezas. Ou seja, colocou o foco, a prioridade nas riquezas. É aí onde está o perigo. Não é a riqueza, é colocar o coração na riqueza. Amém? É o amor, a idolatria, a avareza. O perigo está nisso. Não só no dinheiro. Sabemos que o dinheiro é, vamos dizer assim, o principal. Mas quantas pessoas também, não idolatra coisas materiais ou pessoas mesmo, E a vontade do Senhor é que a gente possa ter um foco a cada dia, compreendendo que não devemos deixar a nossa aliança de lado e ficar se entretendo com aquilo que pode ser uma bênção para nós e para o reino de Deus. Amém? Aí ele diz aqui, no versículo 21, desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico, até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Quando um mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Ou seja, quando morre, independente de ser rico ou pobre, todo jovem vai ser sepultado, não é? Todo jovem vai para o mesmo lugar. Não tem escolha. Em outras palavras, ele está mostrando, querido, nós precisamos entender, se Cristo não voltar, um dia esse corpo, ele vai pertencer à terra. Você pode ter a maior catatumba, que seja de esmeralda, de ouro, vai ficar tudo. Ou seja, nós precisamos a cada dia gozar o melhor dessa vida. Amém? E podendo a cada dia dar valor às pessoas que estão ao nosso redor. Enquanto é tempo, enquanto estamos vivos. E vamos ver que o tempo de dar valor não é quando morre, porque é interessante que a gente vamos perceber nesse texto, de que quando a pessoa morre, ela está ciente, como nós estamos cientes aqui. Da mesma forma, você vai se lembrar de tudo, de todas as oportunidades que Deus te deu.
Pode ter certeza disso. Amém? Olha o que diz mais. Versículo 23. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, mostra que ele conhecia Abraão e também conhecia a Lázaro. Não diz no início, né, de que ele passava e via sempre aquele mendigo lá? E aquele mendigo, com certeza, ele pedia a ele alguma coisa. Mas, por sua vez, ele não tinha tempo. Ele estava ocupado demais de dar valor àquele homem que, naquele momento, estava sem nenhuma possibilidade, no natural, financeiramente, de poder contagiá-lo, chamar a atenção dele. Mas o tempo passa e ambos morreram. E aquele homem que era visto de forma desprezada, agora ele é visto de outra forma. Olha que interessante. Ele diz aqui, ó, versículo 24, clamou, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me a Lázaro para molhar na água a ponta do dedo, que me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. A gente viu que no começo, ele não fez nada pelo aquele pobre. O Lázaro, por sua vez, ele era pobre financeiramente, mas ele era rico porque estava agarrado com as promessas do Senhor. Eu não sei o que levou esse judeu a estar nessa posição, nessa condição. Eu não sei qual foi o contexto, se foi na época de Moisés, até porque Abraão ele fala que os pais dele, os irmãos dele deveriam obedecer aos profetas e a Moisés. Provavelmente foi nesse período que ele viveu, mas não sei qual foi a circunstância, até porque o povo de Deus, o povo de Israel, o povo também de Sião, era um povo muito perseguido e vivia muito disperso, e muitos deles ficavam desgarrados, e muitos deles às vezes até de forma injusta. Amém? Por quê? Porque a maioria pecava e aquele que era justo também pagava o pato. Deus mandava a libertação, Deus mandava o escape, Deus mandava a saída, mas mesmo assim eles sofriam. Quem entende? Por quê? Porque o povo judeu, ele se sente como família de fato. Amém? Ou seja, tem alguns países que ele leva isso a sério. Se uma pessoa tocar numa pessoa que seja do país dele, ele dá o sangue por ele. Amém? E é difícil você ver um judeu pedindo esmola. É uma raridade, isso não existe. Porque os judeus são um povo inteligente, um povo rico, um povo que tem a promessa de Deus. Não foi à toa que Deus escolheu aquele povo. Amém? E não são em igreja, até nascerem de novo, mas é um povo que tem promessa de Deus. Isso ninguém pode negar. Os prêmios Nobéis, onde tem as pessoas mais inteligentes, mais ricas, é as pessoas judeus. O povo judeu. Mas olha que interessante. Ele aqui reconhece, não é? O rico agora pede a Abraão para que Lázaro pudesse até ele tocar, só com o dedo, a água e tocar na sua língua. Porque ele estava sendo atormentado. Sabe, irmão, nós podemos dar valor às pessoas enquanto elas estão vivas, enquanto elas estão perto de nós. Porque no estralar de dedo, nós podemos partir daqui e com certeza vamos poder prestar conta diante do Senhor. Amém? E também estarmos felizes por ter pessoas que estão lá conosco, porque fomos nós que servimos de canal para elas. Esse homem aqui, talvez não fosse irmão, o Lázaro, do rico, mas falando da nação, eles eram irmãos. Amém? Não se deu tanto valor para ele. Mas diz o texto aqui, Abraão, porém, lhe disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu mares. Agora, ele aqui é consolado e tu atormentado. Se a gente ler por ler esse texto, dá a entender que pessoas que são ricos vão para o inferno. E não era isso que Abraão estava dizendo. Ele estava dizendo que, por causa da sua riqueza, ele encontrava pessoas batendo nas costas dele, querendo levar ele na cocunda, querendo, na verdade, ter ele como padrinho forte. Mas, por outro lado, o Lázaro, por não ter nenhum benefício ou nenhum patrimônio aqui na terra, não teve amigos. Não teve ninguém que dissesse assim: rapaz, muito bem,
Mesmo você sofrendo assim, mas você não nega o teu Deus. Você não nega a sua aliança. Por sua vez, esse rico aqui, ele negou. Não era por causa da riqueza dele. Amém? O problema não era a riqueza, o problema era o coração dele que estava nas riquezas. Quem entende? Por quantas das vezes eu ouvi ministração de pessoas pegando esses textos aqui e colocando medo, às vezes, na igreja, mostrando o perigo, né, das pessoas terem dinheiro. E na verdade, irmão, eu quero que você entenda que nem dinheiro, nem poder muda uma pessoa. Só vai potencializar quem ela sempre foi. Porque uma pessoa ela não pode tirar onda com 5 reais. Mas quando está com muito dinheiro no bolso e ela tem uma posição, ela pode. Amém? Porque quem é bom, se ele tiver dinheiro, ele vai ser muito mais. Amém? Quem é uma bênção com pouco, vai ser uma bênção com muito. Não tem como ser diferente. É bíblico isso. Amém? Então, se Deus está te abençoando, se Deus está te prosperando, irmão, é com um fim proveitoso. O apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6 em diante, falando sobre o equilíbrio ali. A importância de podermos, na verdade, entender que os ricos em Cristo devem servir para beneficiar o povo mesmo, para abençoar o povo. E eles vão ser ricos 2 vezes, rico aqui na terra e porque estão acumulando tesouro no céu. Eu não sei você, mas nós podemos ser ricos aqui na terra e lá no céu também. Amém? Por acumular a prática da palavra. Essa é a vontade do Senhor. Mas olha que diz mais. Ele diz no versículo 25, Pai Abraão, porém, filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu mares. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Ou seja, ele na verdade não largou a promessa, amém, da salvação do Messias, e por isso ele estava salvo. Não importa o que ele passou. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que querem passar daqui para vós, não poderiam nem os daqui passar para nós. Ou seja, a escolha de não ir para o inferno é enquanto estamos vivos. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Quando eu morrer, Deus me coloca no bom lugar. Não é Deus que vai escolher, é você que escolhe. Então nós precisamos entender, irmão, que Deus quer que a gente dê valor a cada dia antes de perder. Você sabia que esse rico poderia estar recebendo alguma direção de Lázaro, e quando estava vivo ele não recebeu? É tanto que aqui no texto, ele faz menção de Lázaro para ir à família dele. Dá a entender que Lázaro também, ele mesmo naquela situação, ele não ficava amaldiçoando ao rico, mas por sua vez ele ficava lembrando a ele a aliança que eles tinham com Deus. Amém? Que Deus era, na verdade, Senhor não só dele, mas dele também. Mas olha o que diz aqui. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que querem passar daqui para vós, não poderiam nem os daí passar para nós. Então ele disse, ou seja, o rico, eu te imploro, ó Pai, que mandes, no caso Lázaro, a família do meu pai. Irmão, sabe, a vontade do Senhor é que a gente possamos dar valor à nossa família agora. Você que tem um esposo, quantas mulheres gostaria de ter um esposo? Você que tem uma esposa, não é? Quantos homens gostaria de ter uma esposa para poder cuidar, para poder amar, zelar? E sabe, e muitas vezes muitas pessoas perdem porque estão às vezes ocupadas com muitas coisas. Estão igual a Marta, não é? E precisa a cada dia trazer as prioridades. Nós temos que ter momento como Maria sentar para aprender com Jesus. E Jesus disse que Maria ia ficar com a melhor parte, mas Marta estava ansiosa e preocupada com muitas coisas. Então tem momento que a gente temos que sentar de fato para podermos estudar um ao outro e começarmos a nutrir o psicólogo do outro, o físico do outro, a vida espiritual do outro, motivar o outro. Caso contrário, irmão, não vai ter vigor, não vai ter prazer a vida dois. Deus nos chamou para que possamos, na verdade, ter prazer, ter alegria na vida dois.
Amém? Temos perspectiva de futuro. E aqui mostra esse homem que de fato ele está querendo dar atenção à família depois de morto. E agora? A sua riqueza não pode fazer mais isso? Ou seja, agora não vai ter mais tempo nenhum, é de eternidade em eternidade no inferno. Não tem como mais ele voltar para avisar a família. Mas ele pediu a Abraão, para quê? Para que Lázaro fosse lá e pregasse para a família dele. Ou seja, terceirizando, colocando a responsabilidade de outras pessoas para fazer aquilo que, enquanto ele estava vivo, deveria fazer. Não devemos terceirizar para que o pastor tome conta da família sua. Não, é você que vai tomar conta. O pastor pode ser um canal para te ensinar, para te instruir, para te exortar, abrir os teus olhos. Mas quem vai instruir é você. Amém? Quem vai ensinar é você. E é isso que nós precisamos entender. E aqui, irmão, mesmo depois de morto, ele está terceirizando, colocando para o outro ir lá e avisar a família. Ou seja, enquanto ele poderia ter feito isso o tempo inteiro, não fez. Por quê? Porque ele estava investindo o seu tempo, a sua prioridade nas coisas erradas. Quem entende? Olha o que diz. Versículo 27. Então ele diz: eu te imploro. Quantas pessoas estão implorando no inferno para que alguém vá lá e pregue para a família dele, né? E assim estava esse homem aqui implorando ao pai Abraão que mandasse o Lázaro, a sua família, à casa do seu pai. Aí ele diz: porque tenho 5 irmãos. Manda-o, ou seja, Lázaro, para advertir, ou seja, para ensinar, para pregar, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. O tempo de anunciar, irmão, é hoje. Amém? O tempo de anunciar para a família é hoje. Anunciar a palavra, e o pastor não vai ter tempo de estar na sua casa para anunciar para você. E somos nós que somos responsáveis de poder colocar a nossa família na arca. Deus colocou uma arca para cada um de nós construirmos. Ou seja, cada um de nós temos, na verdade, vamos dizer assim, diante do Senhor, uma responsabilidade. Somos sacerdotes da nossa família. Somos nós que vamos conduzir a nossa família em oração, em busca a cada dia em fidelidade à palavra, mesmo que o outro não queira andar em fidelidade. Mas o homem, ele é o responsável de tanger a família para buscar ao Senhor. Amém? E ele entendia isso, irmão, mas ele veio entender quando ele perdeu. Quantas pessoas só dá valor depois que perde? Não é? E a vontade do Senhor é que a gente não perca. Amém? E se perder, irmão, se tiver com a oportunidade, se depender só de você para se reconciliar, para voltar atrás, irmão, é melhor você perder a razão e viver bem do que estar com a razão e viver mal. O problema é que muitas das vezes a gente quer estar certo. E se a gente quiser estar certo, a gente não vai estar bem em canto nenhum. Porque nem sempre quem está certo vive bem. Mas quem, às vezes, está certo e perde a sua razão para viver bem, pode ter certeza, irmão, que a Bíblia diz que o Senhor é a nossa justiça. Lá em Tiago, ele diz que a justiça do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, 21 e diante, quando ele fala ali que o homem deve ser tardio no ouvir, tardio no falar, que o homem não deve se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que é isso? Ou seja, a sua razão não é suficiente para justificar você. Mesmo uma pessoa certa, irmão, geralmente ela coloca um advogado para que possa ir diante do juiz com ela, porque senão o promotor vai condenar ela. E muitas das vezes a gente temos que colocar a palavra. Deus está vendo. Amém? Deus é fiel para cumprir a sua palavra. De cercar o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, através de sonhos, através de revelação, através de pessoas, através de um panfleto. Deus sabe como fazer. O que a gente precisa é fazer a nossa parte. É viver bem. Porque se você depender do seu esposo, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, para você viver bem, você não está bem, você está mal. Agora, irmão, quando a gente como estamos bem no Senhor, quando a gente coloca o nosso foco no Senhor, sabe, eles podem até nos maltratar, até não nos reconhecer, mas uma coisa é certa, vamos amontoar brasa viva sobre a cabeça dessas pessoas. É isso que a Bíblia diz. Apaga o fogo, não é com fogo, é com amor. Amém? A Bíblia diz que a única forma de destruir o diabo é quando a gente anda em amor. Ninguém aguenta, irmão.
uma pessoa tratando a outra mal e você tratando ela bem. Ela vai ter que, em um momento, reconhecer que ela está dando vazão à carne dela, ou porque ela está endemoniada e só ela que não sabe. Tem que reconhecer, irmão. Porque se não entendermos isso, tem pessoas que às vezes querem competir com o diabo. De tão ruim, às vezes é a carne da pessoa, não é nem o diabo. É a pessoa mesmo. Amém? Paulo disse que pegava a carne dele, o corpo dele, esmurrava, reduzia a escravidão, apresentava como sacrifício vivo. Você já viu alguém pegando um sacrifício para matar um porco ou um bode? Ele fica gritando. A carne não quer obedecer. Amém? A carne quer ter razão. Se você quiser ter razão, você não vai viver bem. E muitas das vezes nós temos que perder a razão. Amém? Para vivermos bem. Jesus disse, olha, aquele que ganha, perderá. Mas aquele que perde por amor a mim, achará. Amém? Aleluia. E esse homem aqui, ele reconhece aquilo que perdeu depois que morreu. Ou seja, ele se lembrava de tudo, irmão. Se lembrava do pai, da mãe, dos irmãos, dos colegas. Quantas pessoas ficou para trás? Mas ele poderia ter usado a sua riqueza para levar o maior número de pessoas possível para crer nos profetas e nas profecias. Mas por suas vezes, ele não teve tempo de fazer isso porque ele estava banqueteando, ou seja, investindo o seu tempo inteiro só com as riquezas. E diz aqui o texto, ele diz, porque eu tenho 5 irmãos, no versículo 28, manda-o para divertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Irmão, o inferno é um local de tormento. Lá não é um local de estar se brincando, como muitos pensam e passam aí nos desenhos, passam nos filmes. Não, ninguém tem tempo, irmão, na verdade, para se preocupar com a vida alheia, porque vai ser atormentado a pessoa. Tem um monte de gente sendo atormentada no inferno, mas ele está preocupado só com ele naquele momento. Amém? Mas o local era trazia tanto tormento para ele, que ele disse, rapaz, alguém tem que avisar a minha família. Mas não teve jeito. No versículo 29, Abraão lhe disse, eles têm, ou seja, os irmãos dele, a família dele, tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, qual é a forma de uma pessoa não ir para o inferno? É ouvir. Ouvir o quê? O evangelho. Ouvir o quê? A palavra. É ver a palavra na vida de uma pessoa. E aqueles que, na verdade, são casados, às vezes tem uns cônjuges que não estão em Cristo, é melhor viver do que falar a palavra. Irmão, não fala a palavra a não ser que ele peça. Amém? Mas vive em todo o tempo. Porque você vivendo, com certeza, você vai estar pregando, evangelizando, com a boca fechada. É isso que a Bíblia diz, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso do 1 em diante. Mostrando que a mulher sábia ganha um esposo, não é com só os enfeites exterior, mas é com o enfeite interior. Que era assim que as santas mulheres, antigamente, elas conseguiam convencer os seus esposos a temer a Deus. E ele estava dizendo, e não será diferente em nenhuma época. Amém? Uma mulher ela pode ser muito bonita exteriormente falando, mas por dentro é um sepulcro caiado, só sai podridão da sua boca. Só sai morte da sua boca. Às vezes é uma mulher que, na verdade, ela é arrumada, mas dentro dela é uma mulher pura, ou se purificando a cada dia, procurando andar em santidade a cada dia, e o marido não sabe distinguir qual é a mais bela, se é a de fora, se é a de dentro. É essa mulher que o Senhor quer ver a cada dia se ataviando. Amém? O homem que a cada dia vai sendo um sacerdote da sua família, procurando conduzir a sua família à oração porque ele ora, conduzindo a sua família em temor a Deus porque ele é temente a Deus, pegando os filhos como flecha e apontando com a sua própria vida, dizendo, meu filho, faça o que eu faço e faça o que eu mando. Amém? Não é fazer como muitos dizem, faço o que eu mando, mas não faço o que eu não faço. O que eu faço? Isso não vai colar mais. O que cola é de fato, irmão, as pessoas veem, os seus filhos veem, na sua vida e a cada dia praticar. Amém? Aleluia. Aí ele disse, Abraão, eles têm, os profetas, tem Moisés, que eles possam ouvir. Ele respondeu, não, pai Abraão,
Se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Você percebe que esse não, pai Abraão, era de uma forma desesperada, porque ele sabia que os irmãos dele estavam indo no mesmo segmento que ele. Ou seja, os irmãos dele não iam dar ouvido aos profetas, não iam dar ouvido ao que estava escrito na palavra. Sabe, irmão, esse é o tempo de podermos dar ouvido à palavra, levar a sério a palavra e dar valor àquilo que Deus nos entregou. Amém? Aquele texto que Josilene ela estava lendo aqui, lá no Salmo 127, é interessante que ele fala sobre isso, que os filhos são a herança do Senhor. Amém? Ou seja, a sua esposa é filha de Deus, o seu esposo é filho de Deus. E como é que você está tratando o filho de Deus? Como é que você está tratando a filha de Deus? Além de sermos irmãos. Amém? Aleluia. Se podemos andar em amor com o nosso próximo, eu te digo, ninguém é mais próximo do que a tua família. Amém? Aleluia. Então ele exclama aqui, ele grita, porque ele sabia, irmão, que assim como ele não deu ouvido, os irmãos dele também não iam dar ouvido. Porque ter só os profetas e as palavras não era suficiente para que eles pudessem ser salvos. Ele respondeu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar, eles não irão se arrepender. Está vendo o que ele disse? Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem nem profeta, nem Moisés, tampouco vão acreditar, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Então o tempo, irmão, é hoje. Amém? O tempo de dar valor não é amanhã. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz que quando você ouve a palavra, quando você ouve o Espírito Santo, quando você ouve a direção do que Deus diz, não endureça a vossa mente. Quando a gente endurece a nossa mente, a gente perde o melhor. E essa não é a vontade de Deus para nossas vidas. Aleluia. Abra a tua Bíblia lá em Timóteo, 1 Timóteo. Capítulo 3. Deus leva tão a sério a família. Paulo sabia disso. E Paulo vai advertir aqueles que tinham chamado, aqueles que desejavam servir a Deus na igreja, no corpo de Cristo. E ele estava falando, olha, os requisitos mais importantes vai acontecer no interior da tua casa. Ele fala de um monte de qualificação. Mas ele fala algo tão importante quando ele leva aqui a consciência de que a família é nosso, vamos dizer assim, a nossa maior faculdade para podermos se dar bem em qualquer área de nossas vidas. Porque se a cada dia a gente puder investir na nossa família, a gente podemos ir muito mais longe do que a gente imagina. Amém? É por isso que Eclesiastes diz que é melhor trabalho de dois do que de um. Mas quando os dois trabalham com o mesmo propósito. Porque se um quiser ir para a direita, o outro quiser ir para a esquerda, aí vai ser dor de cabeça. Vai ser trabalho redobrado. Amém? E a vontade de Deus é que a gente não trabalhe além do que é justo. Ou além do que é necessário. Eclesiastes capítulo 10, verso 10, diz que quando o machado está cego, é preciso colocar força redobrada. Talvez você está colocando força redobrada, seja na criação de filhos, seja na compreensão com seu esposo, com a sua esposa. Mas talvez a gente esteja cego. Amém? Às vezes a gente não compreende, a gente não tem tanto entendimento para entender a ignorância do outro, a falta do outro. E a ignorância do outro, a falta do outro, não deve ser, na verdade, o motivo da gente se entristecer diante do Senhor, mas deve ser um desafio a ser encarado e vencido. Amém? Mas à altura da palavra, não com as nossas próprias forças. Porque se você tentar vencer com as suas próprias forças, irmão, desiste. Porque vai vir ansiedade, depressão, opressão, vai vir um monte de coisa. Porque o diabo vai se aproveitar da oportunidade. Mas se a gente se mostrar cada dia realizado, feliz, completo no Senhor, irmão, na verdade a gente vai respeitar o outro. Mas a gente não vai ser um boneco do diabo, engolir as setas do diabo. Amém? Pelo contrário,
A gente vamos colocar a brasa na cabeça do outro, vamos orar pelo outro, vamos amar, vamos perdoar e compreender. Agora, eu não estou dizendo que a gente vai concordar, é diferente. Podemos amar uma pessoa 100% e discordar dela 100%. Posso ir amém? E Paulo sabia disso, ele instrui a Timóteo, esse jovem que tinha um chamado em Deus também, e que Paulo tinha colocado ele numa posição de mestre também para ensinar a palavra para outros que estavam desejando entrar no ciclo ministerial. E eu acho bonito quando ele diz isso aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 3, e o versículo 4, ele diz, se alguém deseja ao episcopado, no versículo 4 ele diz, deve governar bem a sua própria casa. Deve governar bem a sua própria casa. Irmão, quantas pessoas estão em um púlpito? Quantas pessoas, na verdade, elas têm um chamado em Deus, de fato, mas são pessoas que, na verdade, não estão conseguindo governar nem a sua própria casa. Eu me lembro que eu fui na casa de um rapaz, não o conhecia, e eu fui comprar algumas coisas dele, e quando eu cheguei lá, ele só tinha uma máquina para vender, porque o resto ele tinha vendido tudo. Nem rato tinha mais na casa dele, porque nem comida tinha mais. E ele dizendo que estava à frente de uma obra, mas passando fome e necessidade. Agora imagina, se ele que estava na frente da obra, ele estava assim, agora imagine as suas ovelhas, como é que estavam. E ele disse para mim, ele disse, olha, eu não posso desistir da obra, e eu concordo. Se Deus confiou a alguém, deve permanecer. Mas como? Não é? Ele disse, eu não posso parar, porque se eu parar, Deus vai pesar a mão sobre mim. Um monte de gente já falou comigo que se eu desistir, Deus vai colocar maldição sobre a minha vida, vai vir juízo sobre a minha vida. Ou seja, ele estava equivocado, estava errado. Eu disse, meu irmão, eu não lhe conheço, mas se você me permitir usar a sua Bíblia, eu posso lhe mostrar algumas coisas na palavra de Deus. E lhe mostrar que você está equivocado no que você está falando. Ele disse, pois bem, me mostre. Sentou ele e a esposa dele, e eu comecei a mostrar esse texto para ele. E quando eu li esse texto para ele, irmão, parece que ele nunca tinha lido esse texto. Apesar de ter lido. Mas ele não entendia. Eu estava dizendo, está vendo isso aqui, querido? Sabe o que Deus está dizendo? Que se você não consegue segurar, manter a sua família, financeiramente, psicologicamente, espiritualmente, então você não tem condição de estar mantendo a família dos outros. Amém? Até porque Deus colocou a responsabilidade para a gente governar a nossa família. E dar direção, não é, a outras famílias por causa de uma unção, por causa de uma habilidade, por causa de um chamado que Deus colocou em uma pessoa e por causa de um ministério que Deus entregou a uma pessoa. Precisamos notar e ver essas coisas, quanto é importante. E eu falei para ele, querido, faça o seguinte, eu vou tirar toda a responsabilidade sobre você, e eu vou tirar a mão de Deus sobre a sua vida e colocar na minha vida. Todo juízo, toda maldição que você pensa que vai vir sobre a sua vida, deixa Deus colocar na minha. Agora tem uma coisa, vá atrás de trabalho e supra a necessidade da sua família. E pegue e entregue essa obra a outra pessoa que tem mais capacidade, tem mais condição financeira, psicológica e física, porque ele não tinha nessa área nenhuma. Ele disse, rapaz, eu vou fazer isso mesmo. Ele se achou leve, livre na hora, porque ele disse, pronto, agora o peso não está mais sobre mim, está sobre ele agora. Então ele vai se virar com Deus. Mas eu sabia que não tinha nada, irmão, que a mão de Deus sobre a minha vida seria uma bênção. Eu sabia que ele estava equivocado, estava errado. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Na mesma semana, ele me chamou na casa dele. Na mesma semana, ele me chamou na casa dele, eu fui lá. Estava a criança dele no chão, comendo biscoito. Biscoito recheado. Ele chorando, porque a criança estava rindo, brincando no chão, comendo biscoito. Porque o pai tinha ido atrás de emprego, arrumou e trouxe suprimento para sua casa. E estava todo mundo alegre, feliz da vida. Eu disse a ele, agora aprenda a palavra. E mais na frente, Deus te chama de novo, você vai cumprir o chamado que Deus tem na tua vida. Mas da forma certa. Porque Deus não quer que a gente possa ter uma missão de Rambo, irmão. Não. Nós temos tudo a nosso favor. Agora, por não estar debaixo de uma cobertura espiritual, por não começar da forma certa, é impossível terminarmos se a gente não sentar para aprender. Porque, irmão, se a gente não senta para aprender, não temos autoridade para se levantar para ensinar. E Paulo disse, olha, eu aprendi a passar necessidade,
Mas por quê? Porque Paulo, ele foi preparado para isso. Porque ele tinha um ministério itinerante, ele era um apóstolo, ele não tinha um ministério fixo. É diferente. Então, às vezes, nós podemos generalizar, pegar pessoas que têm um ministério itinerante com uma pessoa que tem um ministério fixo. Ou tem, na verdade, vamos dizer assim, uma pátria, tem uma cidade onde ele vive, onde ele tem a parentela dele, onde ele tem o conhecimento dele. Ou seja, é impossível uma pessoa dessa viver uma vida miserável, financeiramente falando. Mesmo num tempo como esse. Irmão, o que tem de gente agora nesse período de pandemia, ganhando dinheiro, não está no gibi. E principalmente muitos ímpios. Os ímpios estão ganhando dinheiro com força. Por quê? Porque eram pessoas que estavam se precavendo, estavam sendo prudentes, esperando a oportunidade. E a oportunidade está aí. Eu digo isso por quê? Porque eu trabalho com venda e eu sei o que é isso. Quem tem muito, ou quem tinha muito reservando, está vendendo muito agora. Porque quase ninguém tem. É aquele ditado, né? Na terra de cego, quem tem um olho é rico. Amém? Ou seja, a vontade do Senhor, irmão, que a gente possa dar valor àquilo que Ele nos entregou. Olha o que diz aqui o texto. Aí ele diz: deve governar bem a sua própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito. Ou seja, levando os filhos a submeter, não na porrada, espancando. Não porque, na verdade, você é um ditador dentro de casa. Vai ter que fazer porque é sua autoridade. Não, mas fazendo isso com respeito. Amém? Fazendo isso com amor. É diferente. Porque quando você fala com amor, você disciplina com respeito. Lá no íntimo, o filho sabe que o pai está fazendo aquilo, a mãe porque ama. Amém? Porque se você quiser, na verdade, querer pôr, não é? Com ignorância, com certeza você vai ter problema. Aí ele diz mais: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não tem como. Ele estava dizendo, olha, quer ser um ministro, quer ser um filho de Deus, que vá a cada dia ser um espelho, ser o sal, a luz do mundo. Ele disse, aprenda a governar primeiro a sua casa. O ABC começa primeiro em casa, irmão. Tem grandes ministros aí, reconhecidíssimo, que ele é top no que ele faz, no seu dom, no seu talento. Mas em casa, às vezes o esposo, ou a esposa, ou os filhos, ou a família não suporta. Eu já ouvi isso de muitos ministros, de homens que chegaram num patamar, que sacrificaram a sua família para fazer a vontade de Deus de forma equivocada. Você imaginou? Ministro sacrificando a sua família, de dar a eles, ou seja, o tempo necessário, a atenção necessária, suprimento necessário para poder cuidar da família do próximo. Onde primeiro ele diz, olha, cuide da sua família. Quando você cuida bem da sua família, você tem possibilidade de fazer isso da família dos outros. E essa família que ele está falando aqui, as demais, é de Deus. Amém? A sua família deve ser de Deus e a família dos próximos também é de Deus. Mas primeiro ele diz, cuide da sua. Faça da forma certa. Essa é a vontade do Senhor. Para quê? Para que a gente possa a cada dia, irmão, galgar, sem ter medo. A cada dia a gente possa estar focado no alvo. E que a gente não perca o melhor de Deus para nossas vidas. E que a gente não possa vir dar valor depois que perdermos. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento? Porque fica pensando, mas rapaz, eu poderia ter dado valor. Irmão, não adianta mais. Se não depende mais de você, se não tem mais jeito, porque já rompeu, agora o que deve fazer? É esquecer o que fica para trás e avançar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que a tua perca pode servir de ganho para alguém? Nem tudo está perdido, sabe? Pode servir de ganho para você, porque você não vai errar mais no que você errou. E também pode servir para outras pessoas. Não para você ficar se lamentando, ficar chorando, não, mas para você dizer assim, rapaz, se tu fizer isso vai dar certo. Porque, irmão, é preciso que a gente entenda que a gente vai aprender com nossos erros, vamos. Não é bom, o bom é a gente aprender para não errar. Mas muitas das vezes a gente vai errar e devemos aprender, melhor dizendo, né, com nossos erros. Amém? Porque só assim vamos poder ser um canal para outras pessoas. Dizer, rapaz, eu sofri também, porque eu não tinha conhecimento, não tinha entendimento, mas chegou para mim.
deixa eu te avisar, deixa eu te exortar, deixa eu te ajudar. Não vai por esse caminho não, porque tu vai sofrer também. Porque é essa exortação que a gente vê na Bíblia, mostrando que aqueles que são mais idosos devem ajudar os mais novos. Amém? As mulheres que são casadas há mais tempo devem ajudar as mais novas a compreender como a vida é de fato, para que possa exortá-la, animá-la, encorajá-la. Posso ir amém? Então a palavra dessa noite é: não perde de vista, não deixa de cultivar, não perde aquilo que Deus te entregou na tua mão. Agradece a Deus, tenha um coração mais grato diante do Senhor, querido. Amém? Agradece pelo teu esposo, agradece pela tua esposa, agradece pelos teus filhos, agradece por tua casa, pelo alimento, pela sabedoria, pela provisão de Deus, pela graça dele nas nossas vidas. Se a gente tiver uma vida mais de gratidão, irmão, a gente vamos ter uma vida muito mais feliz do que a gente imagina. Amém? Porque da minha boca, da sua boca, você deve sair gratidão. Aleluia, essa é a vontade do Senhor. Então, família estruturada é família a cada dia baseada na palavra. Então não perde, tá certo? Aquilo que Deus te entregou. Mas que você possa dar valor. Não seja feito aquele homem rico, que foi dar valor àquele mendigo depois que morreu, onde ele poderia fazer alguma coisa. Lá em Tiago, diz isso, né? Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha que interessante. Então, se você sabe fazer o bem, tem condição de fazer, faça, meu irmão. Amém? Não só ao mendigo, mas a seu pai, a sua mãe, a seus filhos, a seu esposo, a sua esposa. Quantas esposas estão no inferno também, pensando que poderia ter feito diferente e não fez? Não é só homem. Amém? Quantos filhos também estão no inferno? E gostaria que os pais ouvissem a palavra, que ele um dia ouviu e até desprezou ela. Mas nós estamos diante de uma oportunidade de acertar, irmão. Talvez a gente não começou certo, mas Deus quer que a gente termine certo. Amém? A graça do Senhor nos basta, em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor é a sua palavra. Se conhecermos a palavra do Senhor, vai chegar escape, vai chegar saída, vai chegar direção e com certeza família será poderosa em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmã Josilene. Edilene. Amém. Só quero chamar a Josilene. Aleluia. Que palavra poderosa, hein? Aleluia, amada. Deus conta comigo. Deus conta com você. Amém? Para salvar a nossa família. Amém? A minha família é do Senhor. Repita isso, amada, todos os dias dentro da sua casa. Porque não vamos ficar com o que nós estamos vendo. Não vamos ficar com o que muitas vezes o diabo quer nos mostrar. Ah, teu filho, tua esposa, teu marido. Não, amada. Repete todos os dias dentro da tua casa. A minha família é do Senhor. Amém? E um dia, né, o pastor ministrando, o pastor Ailson, eu me lembrei de algo, né? Que ele disse assim: devemos cuidar muito bem da nossa família. Porque quando eu não cuido, o mundo vira atrativo. E sabemos que o mundo não tem muito para oferecer para a minha família, nem para a sua família, não é verdade? E se você puder, ainda eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 9, amém? 7, porque agora nós vamos cumprir mais um mandamento do Senhor, tá certo? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Então, amada, não tem vergonha do teu dízimo, não tem vergonha da tua oferta, né? Sabemos que está acontecendo essas coisas no mundo, mas não tem tocado, amada, a minha família e a tua família, porque nós temos priorizado o Senhor. Amém? Então, eu acho que aqui está o endereço, né, da agência, onde você vai depositar, tá certo? E eu vou agora para os avisos.
A igreja estará aberta das 15 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Então, você poderá trazer seus dízimos e as suas ofertas, ou então cesta básica, se você esteja precisando, ou então para você também trazer para alguém que esteja precisando. Tá certo? Então, esse é os horários. Marca bem aí, das 15 horas às 17 horas. Tá certo? E você também poderá trazer seu dízimo, caso você não queira depositar nessa conta. Essa conta ela é uma conta provisória, tá certo? Já está saindo da igreja mesmo. Tá certo? E se você pode, vai ter o evangelismo, que nós vamos fazer um evangelismo noturno. Então, estamos precisando de casacos, de lençóis quentes, para poder fazer a doação para essas pessoas. Sabemos que estamos numa época muito fria, né? Você deve estar em casa enroladinho com seu lençol ou com seu casaco, mas sabemos que tem gente que não tem, amada. Então, se você tem, você pode, traz para que outras pessoas fiquem quentinhos, seja beneficiado. Amém? Então, eu quero orar com você, tá certo? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigada, Senhor, por esta palavra, Pai, onde tem mudado, Senhor, as nossas vidas, tem mudado, Senhor, a vida da nossa família. Espírito Santo de Deus, obrigada porque está escrito, Pai, que o Senhor dá ordem aos teus anjos, Senhor, para cuidar de cada um de nós. Obrigada, Espírito Santo, pelos teus cuidados, Pai. Obrigada porque está escrito que o Senhor não dorme, que os teus olhos, Pai, estão sobre, Senhor, aqueles que te temem, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por cada pessoa, Senhor, que esteve, Senhor, pegando essa palavra, Senhor, e colocando em prática, Senhor. Porque sabemos que não adianta só o conhecimento, Pai. Mas também, Senhor, colocar em prática esta palavra, Pai. Porque só assim vamos ver mudança, Senhor, em nossas famílias. Obrigada, Espírito Santo, por cada pessoa representada que está aqui neste momento e que está na sua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco agora e sempre. Amém. Amém? Elevo os meus olhos aos montes, de onde o meu socorro vem. E dentro de mim eu sei, tudo vai bem. A minha confiança está em Deus, descanso no que Ele prometeu. E dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Oh! Elevo os meus olhos aos montes, de onde o meu socorro